Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Felipe de História e eu estou fazendo mais uma correção agora do PET 4, semana 2. Vou deixar aqui o card do canal Super História, que é onde eu tiro minha referência, vou fazer um agradecimento, claro, porque ele permitiu que eu usasse ele como referência. E a matéria que nós vamos ver é sobre a dominação espanhola no que nós conhecemos como América Espanhola. Hoje, a maior parte dessa América Espanhola, o pessoal fala, em sua maioria, não é homogêneo, mas a maioria fala espanhol. Obviamente, por motivo dessa dominação dos espanhóis sobre quase todo o continente americano. Então, vamos fazer as atividades e outra coisa, eu vou picar esse vídeo, porque se eu cometer algum equívoco, deslize, eu vou lá e apago e faço de novo. Por quê? Eu quero, além de dar só as respostas como eu estava fazendo, eu quero explicar o conteúdo e se alguém puder me dar um retorno. Professor, ficou legal? Ou não, professor, não gostei, não ficou confuso. Aí eu preciso do retorno seu, tá? Também chamado de feedback, para ter uma noção de para onde que eu vou, se estou fazendo certo, se é isso mesmo que vocês querem, se está um pouquinho aquém, abaixo do que vocês gostariam. Então, por favor, quem puder me dar o retorno, eu vou ficar muito agradecido. Tá bom, gente? Tchau. Então, gente, vamos lá. Falando agora sobre a América Espanhola, dominação dos espanhóis sobre o continente americano. Eu vou ler aqui a atividade, dar a resposta e depois uma explicação. 1. Sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social, divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto acima de seu livro didático, responda: A. Quais motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Resposta: a necessidade de administrar a colônia a partir de seus territórios e o controle maior do que se produzia ou se extraía na colônia. O caso, gente, é que quando começou a colonização espanhola sobre a América, eles administravam a coroa espanhola administrava da Espanha, mas o rei foi ver assim, pô, tá difícil, até por uma questão de logística, naquele tempo você da Espanha administrar territórios que estão na América era uma coisa muito difícil. Então o que o rei pensou? Não, vou fazer o seguinte, vou criar vice-reinos em algumas capitanias para colocar gente minha, que vão ser os vice-reis, governando os vice-reinados, né, vice-reinos, e esse pessoal vai administrar em meu nome, porque aí eu consigo organizar, facilita a minha vida se eu terceirizar esse serviço. E então, nesse sentido que ele tenta melhor administrar essas colônias, criando colônias, vou achar aqui um nome, vou colocar para vocês aí, Capitania de, nossa, Capitania Geral de Guatemala, do Rio do Prata, vice-reino do Rio do Prata, perdão, Capitania de Guatemala, vice-reino da Nova Espanha, entre outros. E nomeou pessoas que fizessem o serviço para ele como se fossem o que hoje nós conhecemos, não é a mesma coisa, claro, mas como se fossem os governadores. E aí, todo mundo conhece mais ou menos essa lógica de organização política, esses vice-reis, eles iriam administrar o território para o rei espanhol, beleza? Então, vamos continuar a atividade agora, letra B. Vamos ver aqui, gente, eu abro um print que eu coloco, tá? Ah, gente, nossa, não esquecendo. Eu vou agradecer também aqui o canal Super História, tem um card que eu vou colocar aqui, que ele é o que eu uso como referência. Ele permitiu que eu visse o trabalho dele e à medida que eu vou não tendo confiança ainda com tecnologia ou essa forma de tecnologia, ele permitiu que eu me escorasse basicamente nele para fazer o meu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado ao canal Super História, professor Vini, e está sendo minha grande referência para trabalhar virtualmente com vocês. O card já coloquei e vou fazer a letra B aqui. B. Quais eram as funções dos cabildos?
A resposta é resolver questões legais e administrativas de âmbito local. Explico. Os vice-reis também pensaram igual o rei, falando o seguinte: pô, tem uma demanda aqui que é lá no finalzinho do Chile, pô, eu tô aqui de boa, é muita coisa para mim. Então o que eu vou pensar em fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que hoje nós conhecemos como câmaras municipais. E na época se chamava cabildos. Então da mesma forma que o rei espanhol terceirizou o serviço com os vice-reis terceirizaram o serviço com os cabildos. E esses cabildos eram responsáveis pela administração local ou municipal, né? Colocando assim no nosso entendimento. Então, se a demanda pudesse ser realizada pelos cabildos, não tinha necessidade do vice-rei nem ficar sabendo. O cabildo já lá e realizava e já tranquilizava tudo ali, resolvia por ali mesmo qualquer que fosse a demanda. Se fosse uma revolta, se fosse uma crise de abastecimento, se fosse uma crise sanitária, de repente o vice-rei nem precisava ficar sabendo porque os próprios cabildos davam conta da situação. Ok, gente? Então, os cabildos eram o que hoje nós conhecemos como câmaras municipais e vão ter poder e representatividade, digamos, legal para administrar em âmbito que nós conhecemos hoje como municipal. Beleza? C. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho forçado. Vou ler a pergunta para vocês aqui. C. Como funcionava o sistema de exploração da encomienda e da mita? Resposta: encomienda. O espanhol, o encomendeiro, cobrava tributos dos indígenas, que eram pagos com trabalhos nas minas, e em troca os catequizava. Mita: os espanhóis, juntamente com os chefes tribais, obrigavam as pessoas a trabalhar compulsoriamente nas minas por determinado período de tempo. Então eu vou falar um pouco sobre a encomienda. Tinha um cara chamado encomendeiro, ele ganhava, ele recebia né, para poder cobrar tributos dos indígenas para a coroa. E, em troca, ele tinha a função de catequizar esses índios. Ou seja, pode moer de trabalhar esses índios, mas você vai levar a palavra de Cristo para eles. Então ele tinha essa dupla função. E isso gerava renda para a coroa espanhola, do mesmo jeito que gerava novos fiéis para a Igreja Católica, da qual o reino espanhol era tão atrelado. E sobre, essa é uma forma de trabalho compulsório, tá, gente? Ou seja, escravidão. E a mita, os espanhóis, juntamente com os chefes tribais. Por quê? A mita já era cobrada, principalmente ali no caso pelos incas, os chefes tribais já cobravam a mita como um trabalho compulsório ou escravidão, e as duas, tanto a encomienda quanto a mita, não é para o resto da vida não, é temporário, são, sei lá, alguns meses. Então a mita, os chefes tribais já cobravam isso dos povos indígenas. Então os espanhóis só chegaram, então beleza, vou usar esse sistema seu aqui, vem cá, chega aí. E junto com alguns chefes tribais, cobravam trabalhos compulsórios nas minas. Lembrando aqui, é importante salientar, que diferente dos portugueses, os espanhóis quando chegaram na América atrás de prata, ouro, etc., eles encontraram. Então tem minas famosas que foram dilapidadas pelos espanhóis com o trabalho compulsório dos indígenas e eles tiveram êxito em conquistar metais preciosos, diferente dos portugueses que tiveram que ir para a cana-de-açúcar ou para o Brasil, etc. E tal. E os espanhóis não, os espanhóis tiveram êxito e usaram a encomienda e a mita para obrigar, à base da força, né, eles tinham mais poder bélico, obrigar os indígenas a trabalhar nas minas. Tranquilo? Mita e encomienda. Duas formas de trabalho compulsório por determinado período de tempo. Corrigindo aqui pela segunda vez, cometi um equívoco e não sei editar depois de pronto. Então vamos aqui para o quadro da número 2.
No quadro abaixo, identifique os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola, de acordo com as características apresentadas. O título do quadro é Grupo Social da Sociedade Colonial da América Espanhola. Trabalhavam de forma compulsória nas grandes plantações, os negros escravizados. Era basicamente muito parecido com o Brasil, arrancados da África para trabalhar em plantações pela América Espanhola. Não é tão diferente da escravização que aconteceu no Brasil. Geralmente administrava os cabildos, eram filhos de espanhóis. Então é importante deixar claro aqui que para você ser um vice-rei do vice-reinado espanhol, você tinha que ser espanhol. E existia uma estratificação de uma espécie de que eles consideravam pureza, e quanto menos espanhol você fosse, menos você tinha ascensão social. Então, o espanhol legítimo, ele poderia ser o vice-rei, só espanhol. Os filhos de espanhol que por acaso nascessem na América eram chamados de crioulos, com dois L's, tá, gente? E eles geralmente ocupavam os cabildos, que eram aquelas administrações municipais que eu tinha falado mais um pouco para trás. Então, quero que você separe. O espanhol ele pode ser vice-rei, mas para ser administrador municipal tem que ser pelo menos crioulo. E vai se formar, claro, com o tempo, uma elite crioula, que são filhos de espanhóis, que vão adquirir depois a emancipação. Então, continuando, ocupavam os mais altos cargos da colônia, como o vice-rei. Eles eram chamados de chapetones. Fiz bagunça. Chapetones eram os vice-reis, basicamente, chamados de chapetones. O grupo mais numeroso foi bastante explorado no início da colonização. Indígenas. Eles foram massacrados, eles pegaram doenças que não conheciam, eles foram escravizados na mita, encomenda, eles foram a maior massa de mão de obra compulsória, que mais do que a negra na América Espanhola, se não me engano, que trabalhava e sustentava essa sociedade. Então, lá embaixo, na estratificação social da América Espanhola, praticamente sem direito nenhum, estavam os indígenas e os negros. E por fim, pequenos comerciantes não tinham muito prestígio social devido à sua origem. Eram os mestiços, filhos de espanhol com indígena. Então, lembrando, aqui em cima, espanhol podia ser um chapetone, um vice-rei, na estrutura social da América Espanhola, tá? Aqui um crioulo, que era um filho de espanhóis que por acaso nasceu na América, poderia geralmente ficar, né, nos cabildos, nas administrações municipais, e depois comerciantes que tinham um mínimo de condição, que mas não tinham muito prestígio, que eram os mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas. Beleza, gente? Agora vamos para a questão 3. Vou colocar um mapa aí para vocês. Mais uma vez agradecer aqui o canal Super História. Vou colocar um outro card, provavelmente da aula que eu me baseei para poder fazer essa aula para vocês. Agradecendo mais uma vez. E aí vem uma imagem e pergunta: quais países atuais estão inseridos nos territórios que antes pertenciam a cada vice-reino? Aqui é mais pontual mesmo. Vice-reino da Nova Espanha, parte dos Estados Unidos e México. Vice-reino de Nova Granada, Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. Vice-reino do Peru, Peru, Chile, parte da Bolívia e parte do Brasil. Vice-reino do Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e parte da Bolívia. Essa é uma mais sintética, né? Não tem tanta explicação teórica para falar, é só pegar dois mapas e colocar um em cima do outro e ver o que virou o que. Tá bom, gente? Muito obrigado e se der tudo certinho, até semana que vem.